facilidade. Armar armadilhas depois de explorar o território é mais importante do que parece à primeira vista. Ele conhece não apenas o tipo de monstros e seu número dependendo da masmorra, ele sabe exatamente sua localização. Além disso, ele tem informações sobre as formas mais eficazes de derrotá-los. Ele sabe de tudo, como se já tivesse acontecido com ele. Curiosamente, Locke começou a pensar nisso. Enquanto Locke pensava no passado de Ken, ele próprio estava feliz por agora poder sair ileso do covil do tigre. Ken recebeu a habilidade de invocar golems e aprendeu a habilidade da névoa sangrenta que Locke perguntou. Já que eles conseguiram atingir seu objetivo, agora eles podem limpar esta masmorra com calma e lentamente. Mas Ken tem seus próprios planos, como sempre, ele recebeu novas habilidades e é hora de colocá-las em prática, para que eles possam entender quanto poder ofensivo eles realmente possuem. Finalmente, eles saíram da masmorra. Mas enquanto Ken saía calmamente pelo portão, Locke só conseguiu estender a mão. O pobre Locke não consegue nem ficar de pé depois de tarefas conjuntas com Ken. Quando eles saíram, o secretário Lee correu até eles. A primeira coisa que ela perguntou foi o que aconteceu com Locke e se ele estava bem. Como era bom ela estar preocupada com ele. A garota decidiu que ele estava ferido e começou a segurá-lo. Deve ser interessante assistir a um momento tão doce, sendo um Ken de sangue frio. Mas quando questionado se Locke estava ferido, ele apenas respondeu que estava com fome, como sempre. O momento fofo passou. Ela se levantou quando Ken pediu para falar com Owen, e Locke caiu de cara no chão. Eles não o apreciam muito. Ela entregou o telefone em vez do telefone antigo, e Ken ligou imediatamente para Owen. Owen respondeu perguntando ao secretário Lee o que havia de errado, e Ken disse que estava conversando com ele e que tinha para onde ir. Após a conversa, Owen se perguntou por que, dentre todas as opções possíveis, tinha que ser Kaesong. Acho que isso o deixou preocupado. Com os portões instalados, a isolada Coreia do Norte abriu uma pequena porta para permitir a ajuda do resto do mundo. Tornou-se a cidade especial de Kaesong. Entrada gratuita para todos. E se você destruir a masmorra, receberá permissividade absoluta. Como resultado, Kaesong tornou-se um refúgio para jogadores que cometeram crimes e com o tempo foram completamente consumidos pela ganância do lucro. Um cara estava sentado no ônibus e um homem se aproximou dele e disse que estava vendo ele pela primeira vez e perguntou se ele era carregador, mas o cara não entendeu nada. Ele disse a ele que pessoas como ele foram contratadas para que pudessem tirar o máximo de itens possível da masmorra. Mas o cara começou a negar e disse que não estava aqui para isso. O homem disse imediatamente que ficou claro para ele que estava aqui pela primeira vez. E não parecia alguém que estava na lista de procurados por um crime grave. E perguntou se havia enganado alguém ou não. Mas aí ele disse que talvez não esteja com eles. Porque a maioria desses caras são estupradores e assassinos. E não tocam neles porque são jogadores. O idiota gostou e disse que eles poderiam voltar a qualquer momento se encontrassem uma forma de conseguir dinheiro. E perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ele respondeu que havia sido traído por alguém em quem confiava. O homem não ficou nem um pouco impressionado. E o homem disse que não tinha ideia de quem era esse maldito traidor. E tentou animá-lo dizendo que se tentasse o faria pagar. Com estas palavras ele se levantou e disse-lhe que ligasse para ele se alguma coisa acontecesse. E foi embora. Naturalmente o cara não era outro senão Ken. Claro que ele não poderia ir até lá sem cobertura. Ken pensou que o homem estava certo. Por trair o mundo inteiro, ele faria lei pagar. O homem se afastou e começou a escrever para alguém que a situação era normal. Nada suspeito. Serviam como consumíveis e não deveria haver problemas. Esse homem não sabia quem estava sentado em seu ônibus. Finalmente o ônibus parou e o homem ordenou que todos descessem o mais rápido possível. Neste momento, no escritório de Owen, Locke disse que Ken havia enlouquecido porque os bastardos mais inveterados se reúnem lá e perguntou o que ele estava procurando para entrar neste submundo. Mas Owen não o ouviu, mas leu com medo a conta que recebeu de Locke. Então ele finalmente se empolgou e começou a gritar com Locke que só havia um idiota aqui, e foi ele quem veio aqui à noite para sugar o suco dele. E a conta não era pequena, mas Locke fez também não funciona muito. Mas Locke não ficou surpreso, e lembrou que Ken havia falado sobre a pele de uma cobra agulha. E Ares imediatamente ficou quieto, e respondeu que não tinha ideia de por que Ken foi para Kaesong. Locke, claro, o pegou dizendo que estava simplesmente mudando o assunto da conversa porque tinha algo a esconder. Mas evitando o olhar de Locke, disse que Ken estava lá na hora errada, porque esse cara também estava em Kaesong. Isso interessou Locke, e ele perguntou de quem ele estava falando. Owen disse que havia um monstro lá agora, mais forte que Ken. Ele disse hesitantemente que esse cara parecia estar no nível 50. Nesse nível ninguém poderia se comparar a ele agora. Mas ela esperava que os dois não colidissem um com o outro. Mas Locke disse sem dúvida que isso não poderia acontecer, e que se existisse tal pessoa que fosse mais forte que Ken, ele saberia seu nome.
Owen disse que provavelmente já ouviu esse nome mais de uma vez, Simon. O cão de caça da Guilda do Messias. O próprio Simon aparece diante de nós, fala ao telefone e informa que iniciará os preparativos. Após encerrar a conversa, informou a OS seus subordinados que a rainha queria que eles mantivessem a mesma velocidade de subida de nível em função do próximo objetivo. Quando os caras do ônibus começaram a descer, Simon disse que o próximo alvo seria Ken. Enquanto os subordinados de Simon diziam que esta era a primeira vez que ouviam seu nome, o alvo desceu do ônibus. Simon disse que já que a rainha queria que eles estivessem em guarda, então esse não é um cara comum. Eles continuaram a discutir sobre Ken enquanto ele ficava parado e ouvia tudo. Ele continuou que como a nova vítima era conhecida, era necessário limpar rapidamente esta masmorra e iniciar uma investigação. Ele então perguntou o que havia de errado com os porteiros. Um de seus rapazes respondeu que haviam recebido uma mensagem do cara que eles deixaram no comando. Ele disse que estava tudo bem, e os rapazes decidiram que poderiam continuar seguindo o plano, para com o que Simão concordou. E Ken, que os observava todo esse tempo, pensou que há poucos dias o havia evitado como ninguém. E agora eles se conheceram assim. Simon é um cão de caça que despedaçaria qualquer um pelo bem da Guilda do Messias. Então o professor e o aluno se conheceram, mas de alguma forma sem alegria. Mal tendo atingido o 100º nível, ele estava limitado em suas ações porque este nível era muito alto. Por isso o Messias teve que criar um novo cachorro para trabalhar nas sombras. Ken descobriu tudo isso mais tarde, mas se as coisas não fossem assim, aquele bastardo do Lei não o teria procurado pessoalmente. E ainda assim, não subestime Simon. Entre outras coisas, ele provavelmente já recebeu o anel de Lancelot de Paula. Se ele não cuidar disso, agora será impossível deter esse monstro. Ken decidiu destruí-lo pela raiz. Eles finalmente entraram na masmorra e todos receberam uma notificação de que deveriam derrotar o Orc Vermelho para passar para o próximo nível. Mas assim que entraram na masmorra, um dos carregadores matou uma das pessoas e fugiu. Simon se aproximou para examinar o corpo do morto e seu subordinado perguntou se precisavam correr atrás dele. O porteiro matou-o sem hesitação, desferindo um único golpe certeiro em pontos vitais, pensou Simon. Ele percebeu que esse cara já havia matado antes. Acho que posso adivinhar quem é o assassino. Simon levantou-se e disse aos seus subordinados que seus planos estavam mudando e ordenou-lhe que cuidasse dos carregadores restantes. Assim que Simon saiu, todos os seus subordinados sacaram suas armas e cercaram os carregadores. O homem imediatamente ficou nervoso e começou a dizer-lhes que eram apenas carregadores e que nem sequer tinham armas. Antes que ele pudesse terminar de dizer que tinha um contrato separado, um dos jogadores o atacou. Vendo esse horror, os demais carregadores começaram a fugir com medo, mas não tiveram sucesso. Terminado o pedido, o jogador voltou e relatou isso. Perguntou a Simon se eles precisavam se separar e encontrá-lo. Simon disse que escapou matando um cara porque estava ganhando tempo. Ele provavelmente planeja eliminar todos um por um quando eles se separarem. Então ele perguntou se eles deveriam seguir seus planos. Enquanto Simon ordenava que sua equipe encontrasse todas as informações sobre o homem assassinado, de repente uma árvore caiu não muito longe deles. Um enorme golem saiu da floresta. Lembro que Ken recentemente recebeu a habilidade de invocar golems. Ao ver o golem, Simon percebeu que seus clientes eram mensageiros do submundo. Simon pensou que como ele não poderia usar o resto de suas habilidades de invocação sem fazer um sacrifício, o golem era obviamente apenas uma distração para ganhar tempo. Simon era um oponente perigoso, porque sabia pensar com sensatez. Ele ordenou que seus homens começassem a persegui-lo, e para lidar rapidamente com o golem, um dos jogadores usou a habilidade do Guardião da Fonte do Conhecimento. Raízes apareceram do subsolo e capturaram o golem. Golems têm alta resistência a armas cortantes, então todos os participantes usam armas de impacto. Um deles correu até ele e bateu-lhe na perna, dizendo que eles não eram tão perigosos se primeiro os privasse das pernas. Ken assistiu à batalha e ficou impressionado com o fato de os jogadores serem capazes de trocar de armas sem ordens e trabalharem bem em equipe, além de saberem onde mirar primeiro. Tendo privado o golem de suas pernas, o jogador saltou para acabar com o golem. Tendo terminado com o golem, uma nuvem de poeira cercou toda a área e o curandeiro ouviu um som. E naquele exato segundo uma flecha apareceu na sua frente, mas ele não conseguia se mover. Mas Simon, sendo um bom líder, reagiu imediatamente e salvou seu subordinado. A médica, trêmula, começou a pedir desculpas ao capitão. Simon disse com desagrado que não deveria ser subestimado só porque estava sozinho. Ele mesmo pensou que o cara estava mirando diretamente no curandeiro enquanto o resto estava ocupado com o golem. Ele não apenas sabe a aparência de um curandeiro, mas também deve ter habilidades incrivelmente boas. Ser capaz de ataques de longo alcance e invocar monstros, enquanto